Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais, a qual nós temos todos os domingos, às 8h30 da manhã. Então, é importante você, meu amigo professor, professora, seja um aluno assíduo de nossa EBD. Nós estivemos na lição passada, que foi a lição de número 3, que falou sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Aprendemos, queridos, que a igreja precisa cumprir o ID do Senhor Jesus. Pregar a mensagem do Senhor, mas não de qualquer maneira, mas pregar com fidelidade no Evangelho e também fiel às Escrituras. Nós vemos hoje um número de pessoas que não quer se aderir à fé cristã, porque não é apenas nós pregarmos a mensagem, mas sim é nós vivermos aquilo que nós vamos estar pregando. Porque pregar sem viver se torna uma mensagem que as pessoas não vão aceitar. Porque todo pregador ou pregadora, todo cristão, ele deve ser um exemplo, como diz Paulo ensinando a Timóteo, o exemplo dos fiéis. E o nosso propósito é sempre ganhar almas. Não podemos pregar, buscar, pescar em aquário, né? Buscar almas de outras igrejas. Haja vista, eles podem ser agregados, mas o nosso propósito é nós ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. E quando você vai estudar sobre os marketings, as propagandas, se percebe que a melhor propaganda nos marketing que nós temos, a melhor propaganda é aquela que fala presencialmente, aquela que uma pessoa vai falando com o outro. Então, no Evangelho, nós ainda não descartamos o evangelismo corpo a corpo. Você falar com as pessoas, você reunir as pessoas, isso é muito importante. Eu sei que hoje nós temos as mídias, redes sociais, inclusive aqui nós temos esse vídeo aqui no nosso canal, mas, como eu sempre digo em todas as aberturas, isso não substitui as aulas presenciais. Assim, eu sei que hoje também tem muitas pessoas pregando nas mídias, até eu dando aula, o irmão procurou, e disse que tem ajudado muito ela, mas foi quando ela não poderia estar na igreja. Então, o evangelismo pessoal, corpo a corpo, ainda é muito importante. E nós vemos que é o que a igreja primitiva fazia. Quando o Senhor deu a ordem, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que eles recebessem esse poder do alto, esse revestimento de poder, a virtude do Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que eles seriam testemunha, não só, perceba que fala, não só, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que esse evangelho só vai se expandir mesmo quando vem as perseguições. E vai ser o tema da nossa lição 4, que nós vamos abordar alguns tópicos sobre perseguições. Por quê? Quando nós vemos ali em Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, é falado sobre que toda essa Jerusalém, ela é evangelizada, é alcançada. Nós vemos isso em Atos 5,16, versículo 28. E aí, a partir do capítulo 8, Jerusalém e Judeia. E aí, quando nós olhamos a partir do capítulo 8, nós vemos o evangelho sendo alcançado lá em Samaria. Descia Filipe ali em Samaria e pregava Cristo. Mas por que ele pregava Cristo?
por causa das perseguições. O Saulo, que é o apóstolo Paulo, se tornou, ele perseguiu a igreja, empurrou as pessoas. Esse evangelho chamado, porque o propósito ali não era centrípeta, ou seja, de fora para dentro, mas é centrífuga, ou seja, de dentro para fora. Então, eles deveriam sair e pregar o evangelho. Então, por eles não cumprir o ídolo do Senhor, aliás, por eles não cumprir Atos 1:8, eles vão ter que cumprir Atos 8:1. E isso é importante nós entendermos. E aí, lá em Atos 8, do versículo 1 ao 25, vamos dizer que a Samaria região é alcançada ali. E aí, Atos 8, do 26, 27, veja que o evangelho vai ser estendido para a Etiópia. Através de Filipe pregando ali para o eunuco de Etiópia. E ali o evangelho então vai até o cumprir o que Jesus falou, até os confins da terra. E essa era a finalidade do Senhor. Então nós vemos o livro de Atos após sempre essa missão evangelizadora da igreja. Que por sinal, né, Atos 17 ali, veja que Paulo vai ali em um altar desconhecido ali, onde existiam os deuses ali. Até um comentarista fala que era mais fácil você ver um deus ali, naquela região, em Atenas, do que um homem, né? Então, Dom Richard, né, nesse livro, o testemunho de Deus nas culturas, fator Melquisedeque, é muito importante você ver esse livro. Existe ali um comentarista que fala isso, que era mais fácil você encontrar um Deus ali em Atenas do que um homem. E aí Paulo, que além de pregar, como eu sempre digo, pregar com estratégia, pregar a Bíblia, como nós estudamos na nossa lição 3. E até estava em nossa aula domingo, Deus usando o nosso professor Antônio Rodrigues, que me deu uma aula muito maravilhosa. Ele até falou algumas coisas que me chamou a atenção, que é Deus falando ao homem, como homem, através do homem, com o homem, a favor do homem, mas sempre com, ou seja, Deus sempre quis falar com o homem, através do homem. E eu me lembrei de um fato muito interessante, que quando lá em Atos 10, Deus mostrou aquela visão para lá em Atos capítulo 10, daquele centurião não, me falhou agora, lá em Atos capítulo 10, quando Deus mostrou aquela visão, me lembrei, Cornélio, olha que algo interessante, que Deus mostrou uma visão para ele estava orando, ele era uma pessoa piedosa, e ele viu na visão um anjo de Deus, e aí depois ele junta 3 pessoas, vai lá em Jope, e ele vai ter um encontro, Pedro vai ao encontro dele, mais 6 pessoas, 7 pessoas. Olha que algo interessante. Pedro também recebeu ali aquela visão. Ou seja, Cornélio recebeu uma visão de um anjo, Pedro também recebeu a visão, só que o que ia fazer Cornélio, aquele gentio, ser salvo, era quando Pedro, pregasse a palavra. O que me chamou a atenção foi isso. O que salva as pessoas não é visões, revelações. O que salva as pessoas é o poder da palavra. Veja que ele foi enviado lá, até convidou parentes e amigos na sua casa, porque Pedro tinha uma palavra de Deus para ele, para que ele fosse salvo e a sua família. Isso é algo muito interessante. E aí me lembrei do fato que o Antônio Rodrigues nos falou em nossa aula, 7 conselhos para os pregadores. E um desses primeiros conselhos que ele falou é que, primeiro, tem que pregar a palavra, somente a palavra. E aí nos lembrei das 5 solas da reforma protestante no Castelo de Wittenberg, ali de Martinho Lutero. Nós vamos ver 5 teses e as 5 solas. E uma dessas solas é sola escritura, que quer dizer somente as escrituras. Hoje nós temos muito humanismo, muita filosofia. Muitos falam de política e tantas outras coisas, mas esquecem de falar a palavra do Senhor.
Segundo, o mensageiro ele é leitor e não autores. Precisamos ser leitores, porque não tem como pregar sem ler a palavra do Senhor. Quantos que vai pregar? Muito menos sequer leia a leitura da palavra. E aí, quando lê, ainda fecha a Bíblia. Outra lição que ele trouxe é que somos mensageiros. Não somos o dono da mensagem. Nós somos porta-vozes, o chamado de embaixadores. Quarta lição, somos mordomos, não patrão. Quinta lição, somos semeadores e não colhedores. E aí vem a sexta lição, somos representantes. Né? Alguém que é enviado por Deus. Embaixadores do Senhor. E aí, a sétima lição é que somos garçom. Ou seja, temos que servir. E não somos cozinheiros. Então, esses são sete conselhos para os mensageiros. E me lembrei de um fato. É que o papel do mensageiro é levar a mensagem do Senhor. Agora, eu pensei em duas consequências. Primeiro, existe uma consequência se o mensageiro não levar a mensagem, porque quando Paulo fala em 1 Coríntios 9:16, ele diz, é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Perceba que existe ali uma certa sentença para o mensageiro não anunciar o evangelho. Porque ela imposta, Paulo diz, essa obrigação. Porque Marcos 16:15, o id ele é imperativo, é o dever. É nosso dever anunciar o evangelho. Não estou falando de salvar. Nós não temos poder de salvar ninguém. Quem salva é Jesus e o poder da palavra. E é o Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, se a pessoa se deixar moldar por ele. Então, há uma consequência pelo mensageiro, se ele não entregar a mensagem, e também do receptor. Se aquele que recebeu a mensagem não obedecer, não pôr em prática, há uma consequência agora para ele. Então eu preciso me ater, queridos, nessas duas consequências. Quando nós vamos olhar ali em Esther, ali, capítulo 1, quando aquele rei, que é soberano, o rei mandava e desmandava, o rei tinha os seus mensageiros. Enviou 7 mensageiros ali, da mensagem para a rainha Vasti. E esses mensageiros, qual o papel deles? Foi entregar a mensagem. E aí, quando entregou a mensagem, a consequência veio para Vasti por não obedecer. Não veio para os mensageiros. Por quê? Porque eles fizeram o que era para eles fazer, que era entregar a mensagem. Esther 1, do 1 ao 10. Então, a consequência, se eu não entregar, e se quem receber não atender, a consequência também. Como diz aquele ditado, o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia ela vai cumprir no mundo. E aí nós vemos a igreja primitiva, que por sinal, praticamente 50 anos existiu, e o tanto de almas que eles alcançou. Tinha culto nas casas, culto nos lares, reunião na igreja, não faltava culto, ia na hora, como diz Atos 3. É isso a igreja é organismo e organização. E hoje nós temos a igreja, no Brasil, vamos dizer 18 de junho, né? 114 anos. E ali em São Paulo vai fazer 100 anos agora em 2027. E o que nós temos feito? O que você tem feito para ganhar almas para o Senhor? E aí, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Então, como diz Marcos Ferreira Lima, que é um livro de escatologia que eu estou lendo, o arrebatamento visa o que o Pai plantou na terra, trigo e não joio. Ou seja, Mateus 15:13. Ou seja, ele vai buscar o que ele plantou. Ou seja, o que é dele. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para ser buscado pelo Senhor? E aí a lição de número 4, ele vai falar sobre essa igreja. Continua, né, na verdade. Uma igreja cheia do Espírito Santo.
Então, não pode se esquecer disso. Nós vivemos em um mundo em que muitos buscam informação, mas poucos querem conhecimento. Porque a informação, ela é mais fácil de adquirir do que o conhecimento. A informação, você vê nos jornais da review, hoje temos a internet, publicidade. Mas o conhecimento eu tenho que cavucar, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que sacrificar. E aqui, nesse canal, você tem liberdade de buscar conhecimento. A palavra-chave vai ser Espírito Santo. Nós vemos em Jerusalém uma igreja que era cheia do Espírito Santo. E aí, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, vamos ver aqui, ela tem algumas características. Como diz na introdução, ela é perseverante. Uma igreja que não se esmorecia diante das situações adversas. Tópico 1, ponto 1, tópico 1, igreja perseverante, suporte ao sofrimento. Queridos, quando o Senhor, eu já disse no começo, revelou a igreja, ele já disse que ela seria perseguida. Mateus 16, 18, pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus já disse que fala que portas ali é plural. São várias ações de Satanás para querer destruir a minha, a sua fé. Mas eles estavam, como diz aí no ponto 1, dispostos para pagar o preço de não segui-la, aquela ordem, para eles não falar mais no nome do Senhor Jesus. É uma igreja que continuamente, cheia do Espírito Santo, suporta as provas e o sofrimento. Ponto 2. É uma igreja que não negocia os seus valores. Nós somos, queridos, precisamos entender que nós temos uns valores. E nós precisamos ser convictos dos valores que nós temos, os valores do reino do Senhor. Não se apoie em suposições. O que as pessoas falam ou deixam de falar para nós não importa. O importante é que nós se baseia na Bíblia Sagrada. E veja que as pessoas ouviam e viam os sinais. Ou seja, as pessoas provavam que realmente eram pessoas de Deus, que tinham um poder que vinha do alto, que não era algo humano. Alguém diz, né, José Luiz Henrique, que o evangelho só é evangelho se estiver sinais e prodígios. Só que é bom eu ir devagar aqui para você entender. O que eu estou querendo dizer, queridos? O que salva as pessoas não é os sinais e os prodígios, mas tem que ter, faz parte do evangelho. Lá em Marcos 16, do 15 ali adiante, você vai ver. E os sinais seguirão os que crerem. Ou seja, os sinais existem, precisam ter, para levar as pessoas a crerem em Deus. Mas é os sinais que seguirão os que crê. Não é os que crê que seguem os sinais. E muitos hoje correm atrás de sinais, correm atrás de milagre. Usam como amuleto para a sua salvação. Ah, eu vou no Valdomiro, eu vou não sei aonde, eu correndo atrás de sinais. E existe alguém que eu sei, que nós sabemos, que tem um profeta da família. Quando tem algum problema, algum conflito na família, vai atrás daquele profeta. E por que não dizer em nosso meio, quando acaba o culto, entregou a mensagem e alguém quer chamar algum profeta para ver se Deus tem mais algo para falar com ele? Quer dizer, o que Deus falou usando o pregador não serviu. Isso é amuleto. Não é nós que seguimos o sinal, é os sinais que vai seguir os que creem. Isso nós precisamos entender. E aí o ponto 2 fala de nós não negociar esses valores. Eu lembrei de Acabe e Nabote. Nabote tinha uma herança. Ainda que morra, não negociou seus valores, seus princípios.
porque era uma herança que recebeu do seu pai. É aí que vai dizer no ponto 2. Mas Acabe ficou tristinho, doentinho, não quis comer. Jezabel quis resolver o problema, em parte, mas depois veio as consequências para ela. Os cães lamber ela, ou seja, justiça divina. Porque mexeu com o homem de Deus. Porque fizeram suborno, subordinaram, falsa testemunha, para matar Acabe. Matar Nabote. Nabote morreu, mas não negociou seus valores. Não negociou os seus princípios. Não abriram mão dos valores da fé que havia recebido, pois eles eram inegociáveis. E aí, ponto 3, convicta da sua fé. É uma igreja convicta da sua fé. E aí eu toco 2, uma igreja que ora com poder. O que me chama a atenção nesse tópico 2.1 é que eles oraram com um propósito. E foram específicos. Há muitas vezes, muitas pessoas pedem oração para nós, e isso é bom, e não é errado, isso é muito importante. Mas qual é o propósito? Qual é a finalidade? Qual é o motivo? Eu sempre digo, a oração é assim. Ora antes é dependência. Ora sempre é comunhão. Ora depois é gratidão, é agradecer a Deus. Então, perceba que toda oração deve ter um propósito. Tudo tem que ter um propósito. E tudo que sai do propósito é vazio, é vago. Eles orou pelas perseguições. E outra, orando em unidade. Ponto 2, unidade. Eu sempre digo, e todos sabem, que as reuniões menos frequentadas em nossa igreja é os cultos de ensino e escola bíblica dominical. Algumas igrejas vão 10%, outras 20%, outras 30%, outras 40%, 50%, o máximo 70%, 90%, poucas igrejas vai 90% para a escola bíblica dominical. Mas o que a maioria vai é 70%. E aí queremos ver milagre, queremos cura, queremos poder, queremos revestimento de poder, queremos porta aberta. Porque eles aqui oraram unânimes, ou seja, unânimes, homotimadon, quer dizer, em concordância. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida, queridos. Jesus, lembra da oração de João 17? Para que o mundo creia que o Senhor me enviasse. O mundo só vai receber a Cristo se eles vê a unidade da igreja. Eu sempre digo, queridos, que toda instituição em que há unidade, ela se sobressai, não prevalece. Seja o centro de macumba, seja espírita, seja católica, seja testemunha de Jeová, seja adventista, toda instituição, a nós, se nós se unirmos com um propósito, a situação é diferente. Ou seja, são pessoas que eram diferentes, querido. Ninguém era igual a ninguém. A igreja primitiva tinha defeito. Eram pessoas diferentes, ninguém pensava igual a ninguém. Mas como diz o nosso pastor Edvanir, pessoas diferentes com propósito iguais. Eles estavam ali, eles sabiam respeitar a diferença e entendem que a unidade não significa que todos são iguais. E ali foram ameaçados, perseguidos, mas como diz Pedro em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, quando há esse conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, autoridades, não devemos obedecer. Se vir uma lei das autoridades para nós se curvar, ou qualquer coisa que não está fundamentada na palavra, não podemos obedecer. Não podemos obedecer. E estão tramando em nosso Brasil
estão lutando aí para, devagarzinho, de maneira sutil, silenciar a igreja. E eles começam pelas beiradas. Nós temos o exemplo aí do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, porque foi proibido de usar as redes sociais. O que tem a ver? Em que se baseia? Porque o outro ex-presidiário, mesmo com tudo o que aconteceu, ele usava as redes sociais. É para nós pensarmos. E é já para nós orarmos também nesse sentido. Se vir uma lei que fere os princípios, vamos comer bolacha seca na cadeia, mas não vamos obedecer. Se fere os princípios da palavra, não podemos obedecer. Ponto 3. Orando fundamentado na palavra. Não estou dizendo para você ficar recitando a Bíblia, não. Mas orar fundamentado na palavra. Porque tem pessoas que querem orar recitando a Bíblia, né? Tá lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá no Salmo 22, tá no Salmo 30, tá no... Não. A oração é o quê? A oração é diálogo. Não é monólogo. Porque monólogo é um falante. O diálogo é duas pessoas. E só pode, na verdade, haver diálogo entre duas pessoas. Até um amigo meu disse que a terceira voz é Satanás, que apareceu lá no Jardim do Éden. Quebrou o vínculo de comunicação entre Adão e Eva. Aí entrou a terceira voz, a serpente. Cuidado com a terceira voz, a serpente. Porque só pode ter comunicação entre duas pessoas. Passou de duas, não é mais comunicação. E quando você vai dialogar com a pessoa, o que você tem que fazer? Você tem que falar e esperar ela responder. E Deus tem 3 respostas. Se não, espere. Quantos hoje oram? Não, eu já orei, orou a Deus, já buscou. Não, eu já orei e já estou decidindo. Não é assim. Você orou. Deus falou, realmente é isso? Espera. Se realmente pode ou não tomar essa decisão. Jeremias disse que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Eles aqui orou lendo Salmo 2, versículo 1 e 2. Os inimigos bramavam-se a gente, os povos pensavam coisas vãs, Senhor. Na tua palavra diz isso, que as pessoas eram perseguidas e eles receberam a vitória. Veja que quando deu a cura do coxo ali, de 40 anos ali, em Atos 3, deu uma repercussão muito grande e foram presos. Mas ao invés de dar menos ênfase à cura, porque depois não vou mais orar por ninguém ser curado, não. Talvez se fossem igual alguns crentes, alguns irmãos de hoje, eu não vou mais nada, estou sendo perseguido. Não. Eles oraram para Deus dar mais ênfase à cura, para que Deus continue curando. Tópico 3. Uma igreja ousada no seu testemunho, ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho, porque nós vamos enfrentar. Nós vamos ter luta. Nós vamos ter prova, nós vamos ter perseguições. E isso já está no pacote da salvação. Eu sempre dizia para os irmãos ali na congregação onde nós estávamos, é uma oração que Deus nunca vai ouvir. Que oração é essa? Deus, livra-me das perseguições. Deus não vai te livrar nunca. Nunca. Porque a Bíblia diz, Marcos 10, 30, quando Pedro ali quer saber sobre o que ia ganhar sobre o que ele ia ganhar no futuro, Jesus falou, é com perseguições. Está no pacote junto da salvação. Com perseguições. Então, qual é a oração certa? Deus me livra nas perseguições, não das perseguições. Nós temos que suportar. Ousadia, ponto 2. Esses os dons, temos que ter ousadia, foram cheios do Espírito Santo. Quando eles oraram, foi automático. Foi como vir um raio e um trovão em seguida. Veja, por quê? Buscaram com propósito. Ponto 3, ousadia na exposição da palavra. Temos que ter, queridos, essa ousadia, coragem para enfrentar as perseguições. Porque a ordem, como diz aqui, entre aspas aqui, a ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagar o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Estou disposto?
Você está disposta a suportar tudo? Como diz 2 Timóteo 4, pregar tempo e fora de tempo, por amor ao Evangelho. Talvez temos perseguições, jogar nos leões, ser comido pelos leões, mas hoje as perseguições ideológicas, por pensar diferente, por ser diferente. O mundo nos odeia. Eu já trabalhei em alguns lugares, pessoal. Que as pessoas, que uma pessoa me odiava. Ele queria até, ameaçou até de morte, numa cidade vizinha aqui. E uma pessoa ainda falou: ô Vanderlei, mas eu não entendo o que você fez para ele. Eu falei nada. Não fiz nada, não falei nada. Mas o mundo nos odeia. Por quê? Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então precisamos estar disposto, porque der ou vier, passar o que passar, por amor ao Evangelho do Senhor. Mas para isso precisamos ser, da nossa lição 4, tudo isso vai ser, queridos, se realmente ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo vai desencadear outras virtudes, que é uma igreja cheia de amor. Agora nós vamos ver que o amor não é sentimento, mas é ação. Que vai ser o tema da nossa próxima aula. Que Deus abençoe.